Boa noite. Boa Hoje noite. não vai ter vocativo, é só boa noite. Boa noite, Só ponto boa noite? final, assim. Eu fiquei pensando, não consegui, então Você boa já foi noite. mais simpático. Já fui, mas... Você já foi mas, bem mais simpático, cara. mas eu me repito demais, cara. Hoje não é Você o já, teu dia. você já me agradeceu por ser aqui, por a gente participar. Ah, isso vai acontecer no final. Isso vai acontecer no Menina final, que com tá certeza. participando, tu não tá agradecendo, nem apresentou, não Boa- disse quem é, falou boa só boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, acabou. Boa noite. Boa noite, tô aqui com o Marcelo, a gente que brindou aí, eu não bebi. E com o Herman. Saúde. Hoje a gente vai falar sobre um filme que tá dando o que falar pra variar, do Netflix, chamado The Perfection, ou A Perfeição. Um filme que eu não... de um cara aí. É sobre o Max? É sobre, sobre sim, o é um Max. documentário sobre a minha vida, assim, obviamente é de terror. Quem assistir vai entender. É. Cara, tem partes realmente, assim, eu vou falar que a gente vai chegar nesse ponto, mas enfim, é um, sei lá, é um filme... Hoje é só, Isso eu só tenho afirmação certeza. de boa noite, é um filme. Hoje é um bom dia pra gente fazer essa gravação. Seu cérebro tá mil, bro. Não, enfim, é um thrillerzinho, né? À base de reviravoltas intermináveis, que eu vou pedir pro Marcelo, voltando aqui pela segunda vez, introduza esse filme, por favor. Introduzir o filme. Um sumário, assim. É um pouco difícil, mas se Bom, vira nos então, 30. Vamos lá, então. 30, tem 30 segundos. Não, Marca 30 aí, minutos, vai. Então. 30 minutos? Caramba, beleza. E nem um segundo a menos. Bom, o filme, ele basicamente começa com um setup da... Eu preciso ir tão longe assim ou eu posso só fazer um resumo breve? Não, Tá errado! até ficar... Calma, meu querido. Até calma. ficar um esquisito, assim. Tá, perfeito, então. Então o filme começa com um setup meio pesado, né? Onde a personagem principal encontra-se num momento meio sombrio da vida dela, em que ela não sabe direito o que ela vai fazer, ou a mãe dela acaba de falecer, né? Eu não preciso ter... Ela era meio isso, inválida e ela ficou cuidando da mãe. Ficou cuidando por uma década da mãe, parou uma carreira promissora para poder fazer isso. De violoncelista. E ela fica... É de violoncelo, né? Ela é uma violoncelista. E ela fica com aquele momento, né, em que você fala, tá, e agora o que eu faço, né? E o filme começa então com ela tentando retomar essa vida, retomar os contatos, voltar para esse ambiente da carreira dela. Ela acaba conhecendo a, entre aspas, substituta dela, né, que é uma nova violoncelista que está fazendo um grande sucesso, muita fama. Elas se aproximam muito, né, em algum momento elas ficam íntimas, chega num ponto em que elas resolvem viajar juntas. E aí as coisas começam a dar um ponto errado, né? Assim, algumas coisas acontecem pra cá, algumas coisas acontecem pra lá. Começa a jornada do filme. Você engata de repente numa coisa e... A gente pode falar, né? Eu posso falar. Pode eu posso falar. É pra dar né? spoiler, Então, né? vamos É dar pra dar spoiler, spoiler. tá bom. A gente tá tão Nosso acostumado canal a não dar existe spoiler. pra alienar espectadores. Esse canal ele começa com o primeiro minuto de spoiler já. É. Perfeito, então. Então, ela não é má, tá, gente? Ela não é maluca, não. Então, esse é o primeiro spoiler que eu vou bom. dar. Não, Mais ou calma aí. menos, mais ou menos. Calma aí. Você fez duas afirmações. Uma delas é falsa. É, sim. Mas você tem que assistir o filme pra escutar. Não, basicamente o que acontece é o seguinte: quando o clímax vai acontecendo, né, no primeiro momento em que as coisas vão dando errado, a construção leva até uma hora em que a nova violoncelista tem que cortar a própria mão fora. E acaba que, na verdade, isso era parte do plano da antiga, que droga ela, faz com que ela alucine uma série de coisas, né? Sim. E no primeiro momento fica absolutamente por alto porque ela fez isso, né? Não faz muito sentido, você não tem nenhuma informação que justifique isso e você acha toma... você até acha Você acha que é ciúme, você toma o lado da nova violoncelista que diz que não, é ciúme, aquela vaca ela estava só enciumada de mim, que de fato era o que ela achava que era, né? Até a hora que ela vai buscar consolo com o pessoal da música que introduziu ela, o pessoal da música na qual a escola que ela conservatório estudava, que ela ela estudava né? num conservatório importante que foi o mesmo que Ela a outra estudava não, ela era interna do É interna do conservatório, conservatório. só E tinha a contato estrela, com as assim, pessoas do conservatório Ela era praticamente. o Vinícius A vida Júnior, dela assim, era da regrada parada. pelo conservatório, né? E quando ela mais precisa, que ela perdeu a mão dela, não pode mais tocar, o conservatório só agradece, que bom, que pena, você era um grande talento, mas expulsam ela, né?
E aí ela, entre aspas, vai buscar vingança. Só que quando ela chega lá, fica... Vingança da menina que... Da menina, da cortou. primeira violoncelista, né? Que cortou a mão dela. Só que quando ela chega lá, ela tem um embate com ela, mas ela acaba levando a menina de volta para o conservatório, digamos assim, para fazer justiça, para poder fazer justiça com o pessoal da música. No fundo é um plano das duas, porque a primeira violoncelista mais velha que foi substituída pela que teve a mão cortada, É, a Charlotte e a Charlotte. Lizzie. Isso. Charlotte é a é a primeira. mais antiga, né, que teve que parar por causa da mãe. Lizzie é a mais recente que acabou substituindo a Charlotte e teve a mão Virando uma cortada. estrela, né? Ela, na verdade, as duas elas formam um complô para conseguir se vingar dos caras do conservatório, Que na né? verdade é uma seita. Que na verdade é uma seita de pra estupradores, estuprar exato, jovens, exato. né? Sob pretexto, você errou, né? Eles criam patamares inalcançáveis de perfeição. Isso. E quando a pessoa erra uma nota ou espirra, sei lá, não, você errou, então você tem que pagar, e estupram as novinhas, porque só tem discípulas meninas, né? São apenas meninas muito Pupilas, novinhas, né? né? Que Isso, começam muito pupilas. novinhas. E uns coroinhas. E aí- os professores são... tem o... São três irmãos, É, né? sei lá, o cara principal, né? O George... É George? Não, o principal é Anton. É, o Anton é o A principal. Paloma, que é meio a parceira dele. É, a mulher dele. A mulher É. dele. E uns dois caras que parecem ser um casal gay no início, né? É, O- Joffrey. Não, é a Joffrey e... William. Não. Winston. Não, é um nome bizarro, não, é tipo... Alice. É, uma coisa assim. meio Elliot, né? grega, assim, É, não. É estranho, mas enfim. E que na verdade são os capatazes da parada, Alice. assim. Uma coisa assim. Enfim. É um filme muito maluco, assim, tipo... A gente falando... Eles não têm fala, né? só no eles- início. eles não No falam- início eles são com super raras exceções. simpáticos, quando eles cumprimentam ela em Xangai. Ah, sim. quando ela tá Esses super chegando. legais, aí É eles viram, verdade. tipo, os Verdade. capangas. Eles podiam ter passado o filme inteiro sem falar. Sim. Mas acho que eles quiseram e- desconstruir essa coisa, tipo, eles parecem os caras mais agradáveis do mundo, e aí do nada eles são esses assassinos, Esses esses monstros, monstros né? Exato. mudos, assim, acho interessante. Tipo, é isso. A gente falando, acho difícil dar uma dimensão da construção do filme, né? Porque isso tudo acontece ao longo de muito tempo e o filme quase muda de gênero, assim, né? Porque os primeiros 20, 25 30 minutos, minutos, 20 são, minutos. sei lá, primeiro é um romance, né? Entre a Charlotte e a começa- Lizzie. Que é meio bizarro, que começa meio de cara, parece, né? É, Assim, a primeira eu cena achei dela um se cruzando pouco- na escada, Eu achei um pouco forçado, assim, um pouco rápido. eu achei, tipo, que elas meio que se admiraram Então- ali. Depois explica um pouco porque É, que a nessa- Lizzie admirou a Charlotte, né? Mas a Charlotte tá meio, tipo, Mas- nossa, essa menina... Pois é, Não mas sabe que ela tá entrando. nessa parte, eu não tava comprando o filme, tava achando uma coisa muito mecânica, engessada, assim. E é exatamente forçado. Só que o resto do filme redime essa parte aí, porque esse é um romancezinho bonitinho e primeira instância de horror, assim, é quando elas estão numa viagem de ônibus, tipo, meio que mochilando por Xangai, assim, e a Lizzie começa a passar muito mal, ela tava de ressaca da noite anterior, que elas beberam Baiju, Baiju, que é a Baiju. vodka chinesa. Fiquei curiosíssimo pra provar essa porra. E ela começa a passar mal no ônibus, assim, quem teve experiência de passar mal em ônibus intermunicipal sabe que é uma porra, sendo que esse ônibus não tem nem aquele banheirinho imundo nos fundos, assim, é só um O banheiro. ônibus é o banheiro imundo, praticamente. Então, O ônibus Exato. intermunicipal também não tem. Eu nunca peguei um Rio-Niterói que tivesse banheiro. Né? você não pega o É Climax, Ferragamo. verdade. O Rio-Niterói é puxado, mas tem ar-condicionado, sabe? Esse parecia ser lacrado e quente. Esse parecia foda-se, o assim. Rio-Niterói 1970. Exatamente. Pois não, eu me identifiquei muito. Porque eu tava comentando com eles, né? Que tipo, o primeiro momento angustiante do filme é a mulher tá com vontade de vomitar e com caganeira no ônibus. E tipo, porra, quem nunca, tá ligado? Tipo, eu especialmente já passei Quem por. nunca bebeu demais? E teve que fazer uma jornada longa, esteve numa situação. Esteve num lugar que não tinha um banheiro à mão, assim, né? E eu que estudei na UF, ia todo dia pra Niterói de ônibus, assim, eu aprendi, assim, do jeito mais duro, o que é um acidente na ponte de Niterói. Tipo, tem os acidentes de carro. Do jeito mais duro.
Eu tava pensando que foi irônico, no mínimo. Do jeito mais difícil. Do jeito mais mole. Do jeito mais mole. Que acidentes na ponte propiciam acidentes no ar. Mentira, assim, nunca chegou nesse ponto, mas chegou no ponto de, tipo, saltar antes e ficar na rodoviária, tá ligado? E não ir pra aula. Já chegou no ponto de fazer exercício de respiração até desmaiar, sabe? Até... Se você fez exercício de respiração até desmaiar, você não fez direito. Mas funcionou, meu parceiro. Eu acordei, já tinha passado, eu tava chegando em Niterói. Exercício de respiração. Só não olhou em volta, né? Pra entender o que tinha passado, né? Hiperventilaçãozinha de lei. Mas, enfim. E aí é uma coisa muito tangível. Obviamente tem umas coisas insólitas, né? Ela vomita e tem vermes no vômito dela. E aí, tipo, cara, que porra é essa? Mas assim, até lá parece... É uma coisa muito bad trip. O motorista, um clássico motorista de 485 se estressando com ela. Falando, Isso é na China. Com a mulher que falava chinês passando mal, sendo essa quase desmaiando. E a outra mulher sem falar porra nenhuma de chinês. Inclusive ela faz questão de frisar isso ali. Exato. Isso bastante. Uma situação merda, mas quase mundana, assim. Merda literalmente, no caso. Enfim, elas são expulsas do ônibus e tal. Eu tava meio, tá legal. Até que as coisas escalonam, né? Como o Marcelo antecipou. A mulher que tá tendo caganeiro e vômito, a Lizzie, começa a ver uns vermes no braço dela. E aí a outra começa a agir de um jeito muito estranho, falando, você tem insetos, você tem que tirar, verme, né? Você tem que tirar os insetos do seu braço, não sei o que. E ela tira um cutelo, né? Uma parada de açougue. Esse é o primeiro momento que o filme começa a perder, assim, muita noção pra mim, porque até o momento ele é uma parada bizarra. Mas, de repente, do nada, ela saca um cutelo, tá ligado? Tipo, fala, cara, não fazia sentido ela ter um cutelo. Naquele momento eu achei que alguma coisa estava muito errada. Por que ela tem um cutelo? E quando ela saca, ela tem uma cara meio cínica também. Tipo, não é uma coisa... É definitivamente o ponto de virada. Tipo, algo mais errado ainda do que aparece. Tem muito por trás disso. Não tá tem certo. Muito por trás disso. E aí começa esse mecanismo do filme de rewind. Na hora que ela saca o cutelo, você percebe já que ela fez aquilo armando. Sim, isso. De primeiro eu achei que ela era uma feiticeira, né? Que fez ela ter uma doença, porque eles mencionam uma praga em Lunan, que as pessoas começam a vomitar e ter hemorragia. Aí depois que mostra que na verdade ela drogou, tipo, dá um rewind literal, assim, as paradas volta até a cena pós-sexo, assim, e vai mostrando como ela manipulou todas aquelas cenas. Eu já pensei, essa mulher principal, a Charlotte, é a atriz do Get Out e tá fazendo, spoiler alert, um personagem psicopata, manipulador que seduz alguém pra fuder com essa pessoa, uma pessoa negra, nas duas instâncias. Falei, caralho, que porra de typecast é esse? Que sina. E aí, essa mulher, eu tava até pensando, ela não tá atuando muito bem. Aí quando eu vi que, tipo, ela sempre tem que ser uma psicopata, eu falei, ela encaixou legal, assim. Só que aí, ele vai, aí, tipo, a perspectiva muda, né? Passa a perspectiva da Lizzie, que foi violada, né, na situação, que foi manipulada a cortar o braço fora, que percebeu que foi sacaneado. E aí ela vai pro conservatório, é esculhambada, vai se vingar, e aí sequestra outra e leva pro conservatório, e o conservatório abraça a ideia do sequestro e quer torturar a Charlotte. E a Lizzie virou... Ele não sei se ele quer torturar de cara. Eu não sei se ele quer torturar de cara. De cara ele quer entender. Mas essa foi uma parada que eu achei meio bizarra, né? Porque, tipo, o conservatório já tinha se livrado da Lizzie, porque ela já não tinha mais uso pra ele sem mão. E aí ela traz a Charlotte pra lá e assim, eu tenho uma coisa que vocês querem ela. Mas assim, por que vocês querem ela? Eu acho que a Charlotte escapou, né? Eu acho que tem vários flashbacks da Charlotte criança correndo assim num quintal super ostensivo, que eu acho que é o do conservatório. Eu tenho a impressão que ela pra cuidar da mãe, ela teve que literalmente fugir do conservatório, que ela era uma cativa da parada. Não, eu não tive essa impressão, não. Não? Inclusive, ela tem as cenas dela correndo, no final ela para, olha pra trás, né? ela fica sorrindo, mas ela ainda tá dentro do lugar, assim. Eu acho que ela só começava a sentir que tinha uma coisa errada e tinha desejos de escapar, entendeu? Cara, eu acho que ela sabia que aquilo ali não tava certo, que ela... Você vê que ela criança, em todas as cenas dela criança, ela tá triste, meio depressiva, ela sabia que aquilo ali não tava certo. Mas eu acho que ela não escapou, acho que ela foi realmente liberada porque a mãe pediu pra ela ser liberada. E os caras não tinham e aí uma pessoa de fora que não sabe o que tá acontecendo ali solicita isso, eles liberam pra não queimar a imagem do instituto. Justo. Só que ele queria
uma mulher que tocasse perfeitamente, que tivesse sido educada por ele durante anos pra estar ali. Essa é a parada. O cara já é um maníaco. Realmente meio sequestrou a mulher, mas o cara é maluco e ele gostava dela. Provavelmente os caras têm muito histórico violando ela, assim, né? Falou, vou aproveitar, tipo, caiu no meu colo aqui. Aí todas as coisas que eu achei um pouco estranho demais, eu acho que o filme acabou resolvendo. Tipo, do nada a mulher que tinha sido esnobada e perdeu o braço virou, tipo, uma sécula dos caras que ajuda nesse ritual bizarro. Virou um capanga. Eu falei, caralho, que eu porra achei bem é óbvio, essa? você não achou, não? Não achei. Eu achei esquisito. Ainda mais também. quando era ela que tava servindo as bebidas. Eu não prestei atenção. No final o plano é isso, ela envenena as bebidas. O uísque da galera que eles usam nesse processo todo de forçar. Né? Mas nesse momento você já sabia que ela tinha passado pela mesma coisa que a Charlotte, porque a Charlotte tinha falado por causa da tatuagem. As duas têm uma tatuagem, que significa que as duas Mas nesse momento você ainda tá um pé atrás, tipo, porra, a Charlotte... jeito. Te descobre, né, que ela cortou o braço pra ela não ser mais do conservatório, pra ela conseguir escapar, né? Isso. Só que você ainda fica pensando, pô, mas ela fez uma mulher cortar o braço fora. Claro. Então, isso que eu a palavra falei. dela não ela é não é confiável, má, né? mas ela é maluca. Maluca. Isso. Por causa do trauma, né? Porque você vê que ela fez terapia de choque, ela foi internada. E ela foi pra algum hospício muito cruel, assim, que raspou a cabeça dela. Fez terapia de choque. Terapia de choque é Já cruel. É uma coisa antiquadíssima, né? Tipo, anos 50, assim. Não, você vê que ela tentou se matar algumas vezes, né? Porque você vê o pulso dela na banheira, ela você tem, vê, é mutilada. Você vê a cicatriz, né? É bem profundo, inclusive. Aí, enfim, nesse disse-me-disse, você não sabe mais em quem confiar. E aí você vê que, na verdade, elas tramaram, né? Quando o casal simpático morre envenenado. E aí... Os capangas, os capangas. E aí elas se pegam. Vamos situar que é uma cena é uma cena legal, uma cena digna de situar. Que é... Termina o show da menina e se ela errasse, eles iam estuprar ela, né? Ou tinham deixado isso claro. E aí, no momento que acontece isso, o Anton fala, quando ela estiver calma, vocês me chamam, e vai embora. E deixa os dois capangas e a Lizzie ali com ela. E a Lizzie, com um cotoco, vem se seduzindo ali a Charlotte, falando, agora eu vou enfiar o meu cotoco em você. E você acredita, né? Você acredita nela. Você fala, nesse momento você fala, fudeu, ela vai enfiar um cotoco na mulher. Caralho, E aí, no que ela tá começando a botar a mão embaixo do vestido da Charlotte, os dois capangas caem. Elas se pegam. E aí elas se dão um beijo. E aí rola outro rewind. E você já se toca. Naquele momento que os caras caem, você já se toca que elas tramaram e estão juntas. Aí rola outro rewind. Que mostra elas conversando. Quando a Lizzie capturou a Charlotte, meio que pra se torturar, deu umas porradas nela, só que falou, não, mas você tava certa. Os caras realmente estavam lá pra me manipular, pra me usar, e a gente tem que se vingar. E aí elas foram pra lá e o final, né, é só aquele festival de vingança, massacram o cara, matam a esposa dele, e aí, né, forçam ele perde os braços e as pernas viram um lolito, ali, Slave Toy, que vê... Que é obrigado a ver elas... Que é obrigado a ver elas... ver. Mas só que na porradaria que elas têm com o cara resiste e tal, ele fode com o braço da Charlotte, assim. E assim, essa cena, do nada, o filme fica super violento, fica super gore. E aí, ela fica com um braço incapacitado, o outro braço, né? E aí, como a gente falou, tem uma cena bonita, a última cena, tipo, ele sem braços e com a cara mutilada, sem poder falar e tal, acho que costuraram a boca, só forçando a ver elas tocando, tipo, uma com o braço que ela tem, a outra com o braço que não tá, fazendo as notas, e a outra fazendo... A Lizzie tem um esquerdo. Não, esteticamente a cena é linda. Esteticamente a cena é linda. E você não ouve a música também, né? Porque rola o contraste visual de cara, né? Assim, uma menina com braço branco, outro negro tocando violão. E a menina negra de branco e a menina branca de preto, assim. Ficou uma coisa interessante. Cara, esteticamente ficou linda aquela cena. Não, e toda a parte amarela no fundo, porque tem uma temática nesse filme, se você repara, assim. Tem muito contraste azul com amarelo, com amarelo. Eu achei vermelho. E é uma capela, né? Então é tudo meio eclesiástico, de fato. Assim, a cena toda é meio divina. A racionalização que o cara usa, e ele me lembrou muito o cara do Mandy. Eu fiquei vendo o filme pensando no Mandy, que tem o líder da seita, que também é um cara que quer pagar de fodão, mas ele na verdade só
transa com novinhos. Na hora que ele ficou pelado. Na hora que ele ficou pelado, aquela cena é igual. E o cara parece fisicamente. Inclusive, eu tô ligado, esse ator fez Colheita Maldita. Então eu achei que ele tinha parado de fazer filmes, né? Enfim. E aí, sim, e a maneira que ele justifica isso é falando sobre Deus e dons divinos, e pra você ser, esse é o mais perto que a gente chega de ouvir Deus. Você vê que existe toda uma construção narrativa que faz sentido dentro de um contexto de lavagem cerebral, né? Até, por exemplo, tem uma cena... culto ao ícone, de achar que esse cara é foda, que ele te ama e você ama ele. Agora, assim, pensando numa coisa aqui que não me ocorreu durante o filme, vou jogar essa dúvida pra vocês. Joga aí. O rapaz que tá estuprando, o Anton, ele fala pra Charlotte que foi assim que ele aprendeu com o pai dele, e o pai aprendeu com o avô. Teria sido vítima de estupro. Será que o pai e o avô também foram vítimas de estupro da própria família? Ele fala o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Joffrey, o que aconteceu com o cara de nome estranho. Tipo, eu acho que nesse momento você ainda não sabe qual é o preço, né? Acho que ele ainda não ficou pelado. Não. E aí, tipo, acho que ficou meio subentendido que era aquilo. Mas o cara foi abusado por criança e aí ele tá perpetuando esse ciclo de violência sexual. Acho que eles deixaram em aberto ali. Ficou em aberto. Eu cheguei a pensar isso também. Sim. Mas eu acho que isso acaba sendo independente na cena em que ele mesmo começa a falar: não, eu sou doente, eu preciso de ajuda. Quando à medida que elas cercam ele começa a argumentar. Tipo, primeiro ele culpa a esposa recém-assassinada e fala: ela fez isso com vocês, não sei o que e tal, ela tava no controle. E aí depois ele começa a falar: não, mas eu sou doente, eu posso ser tratado, não sei o que, tenta argumentar, né? Tipo, elas mesmas quebram um ciclo dentro dele antes, entendeu? Eu achei essa construção final é muito bem feita. Na hora que eles entram pela primeira vez, que é quando você descobre que na verdade é uma seita de estupro, essa pra mim é a cena mais genial do filme, depois da cena final delas tocando juntas, que é tipo o grande finale, né? Mas a cena em que a Charlotte entra pela primeira vez no templo, lá na parte especial, onde apenas os convidados, os Vessels of God podem tocar. Essa cena é a cena em que você entende que os caras são um culto bizarro, assim. Sim. Porque... Bota uma criancinha pra assistir, bota uma com a promessa de que ela vai pagar o preço se a mulher errar uma nota. Assim. Não, e ele fala... Aliás, a criança foi dormir durante essa cena, né? Tipo, antes de todo o massacre. Ela acordou, todos os professores em pedaços, assim, pela casa. E a menina, a Charlotte, vira e fala: a gente vedou todas as portas. Em que momento que ela fez isso, tá ligado? Em que momento que ela fez isso? Que ela saiu por aí botando uns paninhos embaixo da porta. Aquela espuma de estúdio, assim, tá ligado? Seria lindo se... Barricou, elas falam inclusive barricou. A gente barricou todas as portas. Porra, barricar ainda é pior. Tipo, em que momento que ela fez isso? Mandou um Walking Dead ali, segurou o cara de sair. Mas então, e essa cena ela tem uma parada que eu acho muito genial, que ela erra, assim, como é que é a cena, né? A cena ela tá tocando o violoncelo e o cara faz toda uma introdução, tipo, não, porque você ganhou a tatuagem, ela tem uma tatuagem na notinha. E é uma tatuagem meio merda, né? É só uma nota musical. É um pequeno detalhe, assim, mas é uma marca. É um marca fá sustenido. Você põe, né? Mas é uma marca que você põe na pele da pessoa pra dizer que tipo, ela agora faz... Tem todo um ritual, né? Mas qual era a chance? Tipo, é uma tatuagem que pessoas fariam aleatoriamente, assim, uma pessoa sem imaginação. Talvez... A questão não é... nesse contexto, a questão não é marcar ela diferente das pessoas. É deixar registrado na cabeça dela que ela tá marcada. Sim. E acho que, assim, isso no filme acaba se quebrando, não sendo irrelevante. Porque a Charlotte sabe que a Lizzie é uma estudante dele. Então não tem como ser uma coincidência. Não tem como ser uma coincidência. Acho que se ela tivesse ficado com a Lizzie na boate, descobrisse que ela era uma aluna dele através da tatuagem, talvez fosse uma coisa mais suspeita. Mas a partir do momento que ela sabe que ela é uma aluna também, ela tá no mesmo grupo. E a questão é só ser simbólico, não é ser único, é ser simbólico. E essa é a questão de culto, né? Você usa muito simbolismo para você poder fazer a lavagem cerebral. Eu acho genial que ele faz uma frase muito foda, tipo, você errou, né? Pô, e você veio pra cá, e todo o filme ele constrói aquele lugar, né? Então, tipo, aquele lugar é especial pra você como um espectador também. E ele fala, não, você foi prometida a Carnegie Hall, e você só tinha que passar por isso aqui. Então, tipo, aquilo mostra como aquela é a porta pra todo o sucesso, pra tudo que ela quer na vida.
Errou uma nota, assim. Exato, né? Aquele é o momento que afunila tudo. Não, eu acho que assim, para além de toda essa linha do... isso era um pretexto pra estuprar, eu acho que também tem uma crítica ao ethos whiplash da coisa, assim, tipo, desses caras que são professores super rigorosos. Toca através da dor, né? Exatamente, e que torturam os seus alunos, mas mas dá certo no final porque o cara vira um prodígio. Não, às vezes a pessoa fica completamente cicatrizada mentalmente, tá ligado? Cara, até essa frase é genial, né, pro filme. Essa frase resume, toca através da dor. Play through the pain. Você pensa que é uma coisa mais física mesmo, tipo, dor no machuquei punho, os tendões e tal, tô um tempinho. Não para, vai. Mas não, é a tortura mental e a violência sexual, né, que é perpassada, assim, enfim, a gente não falou tão explicitamente isso, mas eu gostei desse filme, assim. Eu tava muito reticente no início, eu achei bom. Cara, que porra é essa? Achei maravilhoso. Não achei perfection, mas... Assim, não achei The Perfection. Ou seja, pay the price. Mas aí... mas eu achei bem construído e, tipo, ele deu um nozinho, tipo, legal, não esperava por isso e amarrou numa nota boa, assim. E com isso, acho que a gente pode ir para os números. Podemos. Os números, começando, meus parceiros, pelo... violência e efeitos especiais. Eu acho que no início eu tava um pouco triste que, tipo, quando ela vai cortar o braço fora, mostra por uma fração de segundo e corta pro preto, assim. Tinha que mostrar. Mas eu acho que eles estavam só guardando o melhor pro final, né? Porque o final é super violento, né? Tipo, todo mundo se dando facada e cutelada. Cuteladas de... e é aquela cena especialmente gráfica, né? Dele cortando, assim, o braço inteiro dela, que ela faz assim e ele atravessa o braço com a faca e tal, e depois ele é todo desfigurado. Eu achei bem feito, legal, os efeitinhos do verme, mais ou menos, mas tipo, ok. Me lembrou a múmia, né? Quando o besouro esquenta na pele, lembra? Mas quando eu vi o Mas acho que se eu visse hoje em dia, eu ia ficar... Hoje em dia eu ia ficar de boa, mas quando eu vi na múmia, eu fiquei muito cagado. Sim. Fiquei muito cagado. Aquele besouro era muito escroto. Escaravelho. Só que assim, gigantesco, assim, maior do que o Rola Bosta de verdade, que não faz porra nenhuma com ninguém. Mas enfim, o que você tá dizendo? Não, é porque... Não, termina que eu tem que dar nota. A minha nota... Eu vou dar a minha nota e eu vou pegar a cerveja. 8. Dou uma nota 8 de 11. Pô, efeitos especiais, posso dar? Por favor. Então, efeitos especiais. Cara, eu dou... E violência. Violência. É burro e fez um critério aleatório, assim. Efeitos especiais usados a favor da violência. Perfeito. Tem 3 coisas que eu acho que me chamaram bastante atenção. A primeira era que eu achei que... eu quero, por favor. A primeira é que eu achei que os vermes realmente estavam um pouco meio mal. Galera, caiu o celular no chão, faz parte. E agora o Sérgio vai continuar a falar sobre os vermes. Ele perfeito. Você tava falando que os vermes eram mal feitos? Não, eu achei... não, tá, tudo bem. Eu achei que os vermes, eles eram meio mal feitos no início, né? Toda aquela cena, até na cena do braço, antes dela cortar, né? Que ela fala, você tem que cortar o braço, que tá cheio de insetos saindo de dentro do braço dela. Tipo, tava meio mal feito, assim, eu achei meio mal feito. Como vocês falaram, lembrava a múmia, né? Mas eu achei que, assim, no primeiro momento me incomodou. Depois que eu soube que era uma alucinação, eu gostei do fato de estar mal feito, sacou? Tá ambíguo ali, né? Porque eu acho que o fato de estar mal feito depois que você sabe que é uma alucinação adiciona a cena, não retira. E faz com que você repense, não, então não era tanto isso, assim, talvez fosse proposital. Porque você via que meio que os insetos, eles iam sumindo na medida que eles iam andando, eles iam desaparecendo, assim, era uma coisa meio... Era uma alucinação de fato. Sim. Você já ficou doidão de remédio? Já. Então, são essas alucinações que você tem, cara. Então. Tem formiga que tem formiga no teu corpo, que tem barata no teto. Pois é. Essas coisas. Graças a Deus não foram A gente não tem um amigo que se trancou no banheiro uma vez e nego ouviu o som da máquina de barbear, coisa assim. Tem, mas a gente não precisa falar nomes, né? Não. Sem endereço? Então tudo bem. André? Não. Opa, quem? Mas... violência. E aí, quando chegou a parte de violência pra mim no final, foi sensacional, assim. Eu gostei muito das cenas violentas, sem mostrar necessariamente
os esfaqueamentos ou as cuteladas estavam sendo dadas, mas por um ângulo da expressão facial da pessoa. Tem uma cena que é, tipo, você tá fechado na cara da Charlotte, ela tá meio que se contorcendo, assim, ela enfia a faca no cara, só que aí aparece a mão dele e estrangula ela, tipo, é uma sugestão da porradaria, né? Você vê no final todo mundo fudido pra caralho, assim. Com bastante sangue, né? E, tipo, eu achei mais interessante ver as expressões dela, porque ela começa a ficar meio psicótica, sacou? E a outra mulher, tá não deu uma nota. Então, e aí por isso eu acho que eu vou dar um 8,5, assim, beirando um 9. De 10? De 10, assim. Eu tô sendo benevolente. Generoso. Porque eu só não dou mais porque eu acho que teve pouca violência, apesar da violência que teve ter sido boa, e porque a cena deles destruindo o braço dela com a faca no final, né, na briga, eu achei que ficou mal feita. Eu achei muito boa essa cena. Sério? Eu achei tranquila também. Eu achei que não ficou meio... Mas Herman Lima, sua vez. Cara, eu achei bem compatível com o filme, os efeitos, na verdade. Achei que não fugiu muito o que ele se propôs a fazer ali. Acho que ele queria fazer realmente efeitos que ficassem nessa interpretação de... Cara, isso não parece real. Assim, esse verme não parece um verme real. Esses bichos saindo do vômito não parecem insetos de verdade, sabe? Tipo, não precisava ser uma coisa muito literal ali. O vômito eu achei bom, é aquela bile, né? Aquele pior vômito de todos. Aquele que tem na garganta, que tem o pior gosto de todos, assim. Quando você tá de barriga vazia ou você já vomitou pra caralho, assim. E, sei lá, acho que na violência ele foi bem tranquilo no que ele se propôs. Ele não mostra muito em nenhum momento, né, a violência acontecendo em si. Ele mostra o efeito da violência, né? A cicatriz, o braço cortado, o braço já rasgado, o cara todo mutilado. E dentro do que ele mostrou eu achei bom. Então eu acho que eu dava aí um Mi maior na escala musical. Mi maior, meu parceiro. Mi maior. E acho que essa é uma ponte boa pra falar sobre atuações e credibilidade das ações dos personagens, porque eu tava achando uma merda, assim, no início. Eu falei, caralho, esses caras são... E assim, não vou nem dizer que é boa, mas eu acho que a narrativa justifica um pouco, assim, tipo, são pessoas que... Sabe, no início é tudo muito forçado, a mulher muito mecânica, tipo, ela tá vendo uma coisa muito bizarra acontecendo e ela tá... Ei, você está passando mal, eu preciso te ajudar, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, ela arquitetou tudo isso, então ela tá tendo que atuar dentro da narrativa e ela pode ser uma má atriz. E dois, que ela já não bate bem das ideias, assim, então ela pode ser uma pessoa com um grau de sociopatia suscitado pela vivência bizarra que ela tem. Sim, pela experiência. A Lizzie acho ruim também. Mas também tem isso. A gente não falou muito disso, mas eu acho que esse filme tem um quê de humor, assim. Ele tem uma coisa do esdrúxulo. Vocês podem discordar frontalmente. Eu achei momentos engraçados. Mas eu acho que tem uma coisa over the top, assim, tipo, não acredito, mas você compra porque, tipo, vai lá, tá ligado? E aí, por isso, essas atuações meio over delas e do cara... E de todo mundo, realmente. Assim, algumas coisas são cômicas. A explicação da mulher do porquê ela cortou o braço da outra é cômica. É bem forçada. A cena é cômica, sabe? Tipo, ela é tão forçada que ela é cômica. E o cara... Então, assim, eu concordo com você. E o cara leva um pouco na boa isso. Ele fala, tá, foi meio estranho, mas... Tá, esse é o punch, tá ligado? E aí... E eu acho que, pra isso, tem que ser uma coisa um pouco mais caricata. E funcionou. Então, tipo... Sei lá, eu não... Achei as duas muito convincentes, mas acho que funcionou dentro da premissa, assim. Eu acho que a direção talvez tenha sido nesse sentido, mas eu vou dar um 6.4 de 10,1. 5,5. Eu sempre concordo com o que você falou. Eu dou a terceira sonata de Beethoven. Que é um pouquinho abaixo, né, das outras, como qualquer... não é mais famosa. Não é mais famosa. Não. É uma boa sonata. E por fim, sustos de terror psicológico. Cara, mais ou menos. Vou te falar, a cena mais aterrorizante pra mim é a mulher passando mal no ônibus. Porque eu me identifiquei pra caralho. Porra, é um desespero, assim, eu nunca bati a cabeça no vidro e tal, nunca dei escândalo. Mas eu já sofri em silêncio, assim. Já vomitou no chão?
Sem ser do ônibus? Não, do busão, do busão. Cara, boa pergunta, mas eu acho que não. Não, nem em viagem de... Sei lá, viagem de ônibus mais longe, assim, tipo... Cara, não, acho que não, porque as viagens de longe, assim, tinha aquele banheirinho no fundo, assim, tá ligado? Sim. Eu nunca vomitei no chão do ônibus também. Cara, do ônibus vomitei não, na escada. mas do carro já. Dentro eu sei do carro, bem como é segurar isso. Já caguei Não, já táxi. vomitei na escada do ônibus. Tentando sair do ônibus. Foi quase a cena da mulher, que eu tava tentando sair ali pra não cagar, eu tava tentando sair pra não vomitar, quando eu cheguei na escada, que eu desci o primeiro degrau, eu vomitei. A escada do ônibus é... Cara, mas vocês acharam que vocês iam morrer? Tipo, seriamente, assim, eu vou morrer aqui, vou morrer agora. Cara, eu já fiquei... De vômito? Não, de vou morrer por alguma razão. Carnaval. E Carnaval. sentir-se completamente incapaz de fazer qualquer coisa. No carnaval já rolou, tipo, eu tava parado no metrô, assim, sentado, falando, deixando os trens passarem, assim, de manhã, falando, cara, por que eu não dou meia volta? Eu tô morrendo, tô suando pra caralho, tô com caganeira, tô enjoado. E, tipo, falando, não, já cheguei aqui. E aí o próximo vagão esse tá um pouco mais vazio, aí eu vou. Eu encaro, eu encontro um posto de gasolina e as coisas se resolvem, assim. Mas enfim. Não, mas eu tô falando de morrer mesmo. Não, eu tô falando de morrer. Eu já fiquei preso no topo de um morro e eu fui descer a trilha no momento que tava chovendo absurdo. Começou a chover muito, era o topo de um morro. Começou a chover muito um pouquinho antes de descer todo mundo, que o sol já tava se pondo. Todo mundo começou a descer uns 15 minutos antes da gente. A gente começou a descer no pôr do sol. Começou uma chuva bizonha no meio do pôr do sol. Do nada ficou completamente escuro e o sol se pôs. Então assim, antes do sol se pôr, as nuvens já tinham tapado o sol. Começou a chover bizonhamente e o sol se pôs. Ficou um breu da porra. A gente numa trilha que a gente não sabia o caminho pra voltar. A gente tava tipo, olhando as referências. A gente não conseguia enxergar 3 palmos à frente. Tinha que descer 1 hora ainda. Vou imaginar numa época em que não tinha celular com... Cara, até tinha celular, mas eu não tinha sinal onde tava. Não, digo, sem nem lanterna, tá ligado? Não tinha lanterna. Imagina. Não tinha lanterna. Eu tinha celular, mas não tinha lanterna. Era um celular mais antigo, assim. E a gente começou a descer, parou debaixo de uma pedra e falou, vamos ficar aqui até essa porra parar. E a pedra começou a encher, tipo, começou a ficar com os pezinhos embaixo d'água, assim. Mas assim, não ia encher tudo, não ia passar por cima. Assim, mas era desesperador. Mas era desesperador, assim, a gente tava realmente num lugar que a gente não sabia onde era. Tipo, não tinha... Só faltou a caganeira ali, a água, dar uma relaxada. Eu não achei que eu ia morrer, mas achei que eu podia me fuder consideravelmente. Eu achei que ia morrer no carnaval. Eu achei que ia ser aquela notícia, assim, jovem, Zona Sul, perde a linha e vira saudade, tá ligado? Mas perde a linha e saudade do que a gente ainda não viveu. Mas enfim, claramente esse filme trouxe à tona algumas memórias muito Mas tudo por causa reais. da cena do ônibus, exato. Isso, que é a cena mais identificável. Isso é um terror psicológico, é uma angústia, é uma parada meio socialmente construída, porque, cara, se quer cagar, mano, caga, tá ligado? Mas se você começar a passar mal no ônibus, não corte a sua mão. Nem dê cabeçada na janela, assim. Mas, enfim. Eu dou um crédito nesse sentido. E depois, assim, a parte da violência sexual, eu acho que ela é braba, mas ela não é construída de um jeito bizarro, pesadíssimo, tipo, irreversível. É mais, tipo, um plot point, eu achei, sabe? Acho que até tem a mensagem. É a tortura, né? É a tortura, torture porn. É o final da tortura que eles já faziam nas aulas e na lavagem cerebral, só caminhava pra isso. Até tem a cena que ele fala, né? Não, a gente fazia tudo isso, mas no final a gente queria só também se divertir um pouco, né? Ele mesmo falava isso. Assim. Mas eu vou dar uma, nesse quesito, sustos, foda-se, assim, não é muito dessa vibe. Não é nem proposta. Eu vou dar uma nota bom de extremamente bom, assim, essa é a minha avaliação nesse quesito. Bom de extremamente bom? Pra mim, por causa da cena do ônibus, eu vou dar um muito bom, assim, tipo, de... Ela é muito real, essa cena. Porque essa cena pra mim é a melhor ela tá de cena... Ressaca. É a melhor série do filme. Esse ciclo é muito bom. É Bad Trip, sim. Não, essa cena é muito boa. Eu vou dar um muito bom, assim, muito bom. Eu digo... Civil War, de músicas do Guns N' Roses. Essa passou assim muito longe da minha capacidade de interpretação.
pra mim qualquer música Guns N' Roses é tipo estar no ônibus com caganeira e vontade de vomitar. Comparando dentro da carreira do Guns N' Roses, eu digo Civil War. Mas tipo, a melhor música do Guns N' Roses é uma desinteria letal. A pior é uma que você morre ao longo de 3 semanas, assim, sabe? Não no mesmo dia, tá ligado? Então, Civil War é uma que você decide cortar o próprio braço quando você tá saindo do ônibus. Você ouve a música e fala, meu braço é responsável. Meu braço tá aqui. Meu braço deu play. Exatamente. Então, acho que a gente fez uma parada legal desse filme. Acho que vale a pena ver. Não custa nada, custa a assinatura do Netflix ou saber mexer com torrent. Não que alguém fosse fazer isso. Mas, enfim. Se liga. Tem várias paradas aí nesse mundo. A gente vai criticar algumas dessas paradas, tá? Então, se você gosta de ver a gente falando, não para hoje. Continua. Vê esse vídeo e vê o próximo se já tiver saído. Se não tiver, assina e eu odeio pedir pra E vê os antigos. Vê os antigos, tem coisa pra caralho. Mano, a gente deve ter com uns 50 vídeos fácil. Você leva a máquina de fazer vídeo. Na ausência de fazer qualquer outra coisa, não. Tem outra coisa que eu faço muito, meu parceiro, mas isso fica pro Afterbar. Beleza, boa noite, gente. Valeu, meus queridos. Faz acabar. Axé.